Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Se bem que nesse vídeo eu vou estar puta. Tô muito brava, desde que Olá, eu fiz esse roteiro. eu sou o Marcos Valério XR, no dia 28 de setembro de 2021, e após assistir um react do Patinho sobre Gabriela Prioli, eu não resisti e decidi eu mesmo fazer a minha abordagem de um vídeo dela. Eu acompanho a Prioli há muito tempo, eu acho as análises jurídicas delas excelentes, as análises políticas também são muito boas, mas eu cheguei a me desinscrever do canal dela o dia que ela decidiu falar em feminismo, e além de se assumir como feminista, demonstrou não entender absolutamente nada do assunto, que é o que salta aos olhos nesse vídeo aqui. Toda aquela genialidade, aquela capacidade de análise que ela tem, de observar fatos da realidade, toda aquela questão de mais razão e menos emoção, que eu acho um jargão excelente, desaparece quando ela vai entrar nessa parte de feminismo, e é isso que acontece. Então eu vou fazer uma análise um pouco mais delicada aqui de algumas partes do vídeo dela. Eu não vou pegar o vídeo todo, eu removi todas aquelas partes assim onde ela fala do canal, e especialmente eu removi todas as partes onde ela toca em questões assim mais pessoais, sobre a fulana, a diretora lá da Xerox, ou a fulana tal que relatou tal experiência, porque eu acho que isso aí é um pouco anedótico e não contribui muito para a discussão. Eu também quero deixar claro que esse vídeo está em grande parte acelerado. Eu acelerei a fala da Prioli em 30% e vou acelerar alguns momentos meus também para dar um maior dinamismo para o vídeo. Então o que nós vamos fazer agora é dar uma olhada no que ela tem a dizer e observar um pouco e ver o que a gente pode entender. E a primeira coisa que eu vou fazer é já demonstrar logo que em alguns momentos ela está tão ingênua nessa abordagem que ela não percebe nem mesmo quando que ela se contradiz ou quando que algumas coisas que ela coloca respondem ou batem de frente contra outras. Por exemplo, dá pra acreditar que na escola os meninos recebem 6 vezes mais atenção dos professores do que as meninas? Desde bem novinhas, as meninas mandam melhor nos estudos do que os garotos. Elas se desenvolvem antes, aprendem a falar, ler e escrever antes, adquirem hábitos de autodisciplina mais cedo, usam um vocabulário mais rico e obtêm notas mais altas em todos os estágios escolares. Nas aferições de habilidade de leitura, as meninas têm sido consistentemente melhores do que os garotos em absolutamente todos os 72 países pesquisados há vários anos. Se o desempenho das meninas é tão superior assim, e é mesmo, então é evidente que os meninos precisam de mais atenção, né? Tá vendo que isso está respondido automaticamente dentro da exposição dela e ela não percebe? Além de serem considerados mais contratáveis, os homens ainda receberam mais sugestões de salário mais altas, receberam sugestões de salários mais altos do que as mulheres. E isso pelo mesmo currículo, pessoal. Ora, mas é claro que os empregadores vão preferir escolher homens, porque ele sabe que o homem não vai, por exemplo, tirar 6 meses de licença maternidade. Em nenhum momento ele vai ter um funcionário que vai trabalhar durante quase que a totalidade do tempo. Esse cara vai se aposentar, no caso do Brasil, 5 anos mais tarde. Ele não vai correr o risco de ser acusado de assédio sexual. Os motivos pragmáticos, concretos, efetivos para você preferir escolher um homem para um cargo são óbvios. Ainda mais recentemente, com todos esses problemas que têm sido levantados, com essa onda essa caça às bruxas, essas acusações de assédio, de estupro para tudo quanto é lado. O pessoal está ficando até com medo de ficar sozinho com mulher, com medo de ter várias acusações. Então a tendência é que isso piore. Uma jornalista britânica, a Mary Ann Sigart, decidiu escrever um livro sobre o descrédito social que as mulheres continuam sofrendo. O livro acaba de ser publicado em inglês e se chama The Authority Gap. Em português seria algo como a lacuna da autoridade, porque as mulheres ainda são levadas menos a sério do que os homens e o que podemos fazer a respeito disso. E isso porque todo mundo tá careca de saber que as mulheres são cronicamente interrompidas, deslegitimadas e ridicularizadas na nossa sociedade. Mas ler 385 páginas de dados, isso mesmo, amigos, dados, mostrando como, quando e quanto isso acontece é outra história, dá uma baita sacudida. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero apontar é que ela parece que ficou muito impressionada com esse livro. Ela parece que nunca tinha tocado nesse assunto. Isso é muito estranho. Porque qualquer um que estude o mínimo de feminismo sabe que estão dizendo a mesmíssima coisa há 60 anos no mínimo. É isso que Carol Gilligan tem dito, é isso que Susan Faludi tem dito, é isso que a Betty Friedan estão dizendo desde sempre. Não tem novidade nenhuma aí. Na realidade, recentemente começou até a surgir um movimento contrário, como por exemplo, quando você vai lá na página da Amazon e vai dar uma olhada nesse livro lá, você vai ver um link aqui para o livro da Sheryl Sandberg, o Lean In, Eu Faço Acontecer, que já é uma resposta a esse tipo de situação.
Você já tem, por exemplo, o primeiro livro que eu comprei na Amazon é The Richer Sex, da Lisa Mundi, que também já tem uma abordagem diferente. Por falar em dados, eu não duvido que esses dados sejam verdadeiros. Apesar de que eu sempre fui extremamente pé atrás com pesquisas feministas, porque elas falsificam informações, sim. Mas no caso nem precisa, basta selecionar. O fato é que você tem um universo infindável de dados, dos mais variados possíveis, e sim, dados, eu também quero dados. Nisso eu tô com a Prioli, aquela dura que ele deu no Monark, aquela lá foi linda. Mas o fato é que existem dados para todos os gostos. E como é que você fez a seleção desses dados? Eu sei que diz que tá todo mundo careca de saber, mas a verdade verdadeira é que tem um monte de gente que tá cansado de tentar negar, né, essa realidade. Então, para essas pessoas também é bom dar uma olhadinha nesse vídeo, galera, que a gente vai falar sobre pesquisa, sobre dado, e aí a gente, né, tenta fazer com que vocês deixem de lado as próprias impressões sobre o mundo para acreditar naquilo que a gente constata. A realidade não se importa com aquilo que a gente pensa dela, mas a gente pode produzir muito mal ao se comportar segundo aquilo que está na nossa cabeça. Desse jeito a gente pode construir um mundo bem pior. O feminismo é a negação da realidade. Eu pretendo demonstrar isso claramente aqui. Já apontei alguns elementos. A Gabriela Prioli normalmente dá um toque pessoal muito bom, ela expande o conhecimento, ela eleva as coisas. Quando ela discute sobre política, sobre questões jurídicas, sobre economia. Aqui isso não acontece, ela vira pura e simplesmente uma repetidora de uma informação massificada, algo que vem sendo dito há décadas, sem nenhum tipo de variação, e para o qual já existe uma extensa, vastíssima literatura de refutação que neutraliza praticamente tudo e que evidentemente ela não conhece porque ela mal conhece a literatura feminista em si. Mas vamos seguir, vamos aguentar um pouquinho, vamos ouvir a infindável reclamação e vamos ver onde é que a gente chega. Dá para acreditar que as juízas da Suprema Corte americana são 4 vezes mais interrompidas do que os colegas homens? E que 96% dessas interrupções são feitas por homens? Dá para acreditar que quando uma mulher fala mais do que 30% do tempo em uma conversa, o interlocutor masculino fica achando que ela monopolizou o diálogo, ou seja... Isso aí eu não acredito não. Nós temos uma experiência pessoal que não costuma diferir tanto assim. A gente sabe muito bem que mulheres falam mais do que homens, por favor. Isso é, geralmente quando chegam na roda de conversa, a não ser que seja uma roda predominantemente masculina, mas via de regra as mulheres estão falando mais. Pode ser assim, eu não duvido que isso aconteça. Existem muitos casos que também são babacas, você não pode negar esse tipo de maus comportamentos masculinos, mas assim, eu fico com a impressão de que isso é basicamente uma seleção de situações que ignora a maior parte da realidade para se concentrar naquele tipo de reclamação. É aquele negócio. Isso vai ficar muito evidente essa próxima parte agora. Dá para acreditar que quando pais e mães são convidados a estimar qual seria o QI dos seus filhos, eles respondem que o dos meninos seria de 115 e o das meninas de um 107? Com adultos acontece a mesma coisa. Os homens se dão uma nota de QI lá no alto, enquanto as mulheres são bem mais modestas na sua própria avaliação. Existem excelentes motivos para isso. Pais que não querem mal dessas suas filhas meninas. Pais que também foram contaminados por essa visão de que os homens são mais capacitados. E que acabam com o seu comportamento produzindo mulheres menos confiantes. Será? Ou será que eles estão reagindo a alguma necessidade fundamental, alguma adaptação que é justificável num sentido pura e simplesmente pragmático? A autora ela não se limita a provar por A mais B que o machismo estrutural continua firme e forte e que tem consequências reais na vida da gente. Parou. Machismo estrutural. Esse livro foi escrito em inglês, não foi traduzido. De onde é que veio esse machismo estrutural? Porque esse termo não tem em inglês. A palavra machismo é utilizada em inglês num outro sentido, tirado diretamente do espanhol. É o machismo, não tem esse sentido. Qual que é o termo original que se utiliza? Sexismo estrutural, structural sexism. E é o que eu digo, eu insisto, eu tenho que dizer. Traduzir sexismo por machismo é falsificação da realidade. É fraude, é falsificar os fatos. Por quê? Vamos dar uma procurada no significado de sexismo. Por exemplo, eu joguei sexismo aqui no Google. Curiosamente, me apareceu esta ótima definição aqui. Ó. Sexismo estrutural é quando um gênero ou outro é considerado o único ou o melhor, a melhor escolha, mas bem adaptada para cumprir determinados tipos de papéis ou serviços na sociedade. É a ideia de que homens não são bons enfermeiros e que mulheres não dão bons stockbrokers para que mexem no mercado de ações. É a ideia que mulheres são melhores preparadas para fazer o serviço de criação de crianças, né? E homens são melhores adaptados para sustentar a família. Sim, isso é uma excelente definição de sexismo. É exatamente isso. É você pressupor que existem
determinados papéis que são melhor aplicados ou apenas aplicados a uns ou outros. Isso normalmente obedece a uma realidade estrutural fundamental, como por exemplo essa questão de criação de crianças. Afinal, tem uma realidade física incontornável, que são as mulheres que geram, que gestam, que amamentam, então isso tem uma certa facilidade adaptativa. Isso sim é sexismo. Mas note, esse termo é neutro, é você reconhecer que existem papéis para isso ou para aquilo. Você achar que um homem tem que se sacrificar para salvar uma mulher também é sexismo, que esse é um dever dele. Uma mulher achar que o homem tem obrigação de ir lá salvar ela se ela estiver sendo agredida, isso é sexismo. E o sexismo pode ser para o lado masculino, para o lado feminino, ele pode ser malevolente, ele pode ser benevolente. Quando você traduz isso para machismo, você corrompe completamente essa realidade. É claro que é exatamente que isso tem sido feito há muito tempo, o que faz com que a palavra machismo perca completamente o sentido, porque ela é capaz de significar tanto um sexismo em favor da mulher, no sentido benevolente, quanto um sexismo em desfavor da mulher, quanto ele é capaz de significar um sexismo em favor do homem, ou um sexismo em desfavor do homem. Se tudo isso é machismo, a gente tem uma palavra que assume uma variedade de sentidos frequentemente contraditórios. Por exemplo, que você vai ver com muita frequência, quando você inicia a discussão desse sentido, vamos dizer que machismo é uma espécie de ideologia, uma visão de mundo que privilegia os homens. Aí você mostra aqueles fatos básicos de que os homens são as maiores vítimas de acidentes de trabalho, tipo 95%, de violência, tem menos acesso aos serviços de saúde, investe-se muito mais no benefício feminino, e uma série de fatores de leis de proteção, e um monte de coisa. Quando você joga tudo isso na cara, eles... mas o machismo também prejudica os homens. Ou seja, imediatamente ele se inverte, ele se contradiz. Isso que significou a palavra machismo. O simples fato de alguém utilizar a palavra machismo sem definir diretamente, desqualifica total e completamente o discurso da pessoa. Significa que ela não está conseguindo perceber absolutamente nada, ela está simplesmente repetindo uma série de estereótipos, de preconceitos, uma série de ideologias que não têm mais contato com a realidade, e que é isso que me choca, uma pessoa tão inteligente, tão perspicaz como a Gabriela Prioli, não ser capaz de sequer sofisticar o discurso um pouco mais, não para mudar de opinião, não, ela poderia ter a mesma visão feminista, mesmo nesse sentido, mas pelo menos dar uma sofisticadinha no discurso, para não ficar apenas mais uma, para se diferenciar de qualquer blogueirinha adolescente da internet. Além de entregar esses dados chocantes e super úteis para a gente ganhar ou desenvolver qualquer discussão com quem insiste em não enxergar o problema, a autora ainda investiga caminhos possíveis para contornar essa questão. Para isso, ela entrevista psicólogos, neurocientistas e sociólogos. Segundo todos esses especialistas, a questão exige uma autovigilância constante. E isso porque a crença equivocada de que os homens seriam naturalmente mais competentes do que as mulheres está alojada nas nossas cabeças desde muito cedo. Por que será? Por que essa crença está alojada não só desde muito cedo, mas como ela é praticamente universal, desde que você faça a pequena correção e de que isso é em algumas questões, né? Evidentemente, se existe uma crença que diz que as mulheres são mais preparadas para cuidar das crianças, então não é em todos os sentidos. Quando se está falando nisso, está falando de uma série de âmbitos da existência humana, onde historicamente os homens têm dominado, têm se mostrado mais capazes. E se é exatamente o reconhecimento desses fatos que explica todas essas percepções que vêm a seguir. Uma das pesquisas mais impressionantes mencionadas pelo livro é um estudo que diz que meninos e meninas de 6 anos de idade já absorveram a ideia da superioridade masculina. Ao serem convidados a escolher um colega para participar de um jogo difícil, tanto os meninos quanto as meninas tendem a escolher colegas homens. E isso acontece mesmo quando os alunos são avisados de antemão quais são os melhores da classe e sabem que entre os melhores a maioria é de meninas. Peraí, mas eles estão sendo solicitados para resolver problemas típicos da escola, aqueles nas quais as meninas são melhores, elas são melhores na linguagem, às vezes na matemática, nessa fase. Ela falou num jogo difícil, infelizmente não especificou qual é. Mas por que raios essas competências relativas ao conteúdo escolar, nos quais as meninas são claramente melhores, por que isso se traduziria automaticamente para um jogo difícil? Se os meninos as crianças já têm há 6 anos essa percepção, será que isso já não está reagindo a uma série de fatos da realidade? Porque nessa idade, evidentemente, os meninos já são mais expansivos, normalmente são fisicamente mais rápidos, não nem sempre, mas já começa a haver um direcionamento, já começam a se identificar com os homens, assim como as meninas começam a se identificar com as mulheres. Isso aí está obedecendo uma espécie de estrutura da realidade que eles contemplam. Se essa estrutura é justa, injusta, se ela está bem, se ela é resultado de preconceitos, isso é uma questão que a gente tem que pensar.
mas eles reagem, as crianças reagem a um estudo da realidade. Elas percebem isso. Em dados objetivos de escolaridade, as mulheres vêm tendo desempenho bem melhor do que o dos homens há décadas. Desde bem novinhas, as meninas mandam melhor nos estudos do que os garotos. Elas se desenvolvem antes, aprendem a falar, ler e escrever antes, adquirem hábitos de autodisciplina mais cedo, usam um vocabulário mais rico e obtêm notas mais altas em todos os estágios escolares. Nas aferições de habilidade de leitura, as meninas têm sido consistentemente melhores do que os garotos em absolutamente todos os 72 países pesquisados há vários anos. Quer dizer, para onde quer que você olhe, os dados objetivos, a realidade diz que as mulheres são tão inteligentes e capazes quanto os homens. Mas lá no fundo da cabeça de todos nós parece haver uma voz insistindo em martelar o contrário. Agora vamos fazer uma experiência de pensamento. E se fosse o contrário? E se tudo isso que ela disse em relação às meninas fosse em relação aos meninos? Você teria a cara de pau de negar que isso não seria utilizado como uma prova de que a sociedade privilegia os meninos? Me diz, por que esse fato, associado ao fato das mulheres serem maioria nas universidades nesse nosso contexto sociocultural aqui, associado ao fato de elas terem maior escolaridade, associado ao fato, como por exemplo, do que a Lisa Monde aponta em seu livro, de que os pais são muito mais propensos a pagar os estudos das filhas do que dos filhos, e que os maridos muito mais propensos a pagar os estudos das esposas do que o contrário, por que isso não é um sinal de privilégios femininos? Porque te garanto uma coisa, se fosse o contrário, seria prova que as feministas jogariam na nossa cara de que a sociedade privilegia os homens. Mas, quando a situação é o contrário, não. O que isso é utilizado para quê? Para fazer o contrário, para problematizar, para dizer, mas apesar disso, os homens não acham que são mais inteligentes. Sabe? Você vê como é que você subverte as coisas? Se os homens têm os salários maiores em determinadas situações, isso é prova de que estão sendo beneficiados. Mas se você for pegar o mesmo recorte e mostrar o contrário, como essa questão da escolaridade, e algumas profissões que mulheres também ganham mais, ou o fato de haver mais leis em benefício de mulheres, ou o fato das mulheres se aposentarem mais cedo, ou o fato de homens serem condenados com maior rigidez pelos mesmos crimes, nada disso é levado em consideração. É isso que eu falo da seleção de dados. Você pode ter vários dados reais, mas se você seleciona somente aqueles que interessam, então você vai ter um recorte enviesado da realidade. E é isso que perpassa todo o discurso da Gabriela Prioli, o enviesamento que a impede de ver coisas óbvias. E por que será, né? A quem interessa? A quem interessa que a gente fique preso a essas impressões e ignore os dados da realidade? E ao ficar presos nessas impressões, ignorando os dados da realidade, a gente constrói uma realidade muito mais difícil para as mulheres e muito mais difícil para todo mundo. Spoiler, eu vou dar uma resposta bombástica para isso, mas spoiler, a quem interessa? As mulheres, elas que se beneficiam disso. Tomar consciência de que essa voz é falaciosa e de que ela existe é fundamental para a gente não sair por aí perpetuando essa falsa superioridade masculina. E sim, ao menos segundo o livro da Marianne Sigart, mesmo as mulheres repetem esse padrão. Ela mostra estudos que comprovam que mesmo as alunas tendem a avaliar melhor os professores homens do que as professoras mulheres, por exemplo. As mulheres estão dando um tiro no próprio pé ao adotar esse comportamento. De novo, a quem interessa? Porque as mulheres me parece claro que não é. Elas se beneficiam disso. É isso que o feminismo vai cegar qualquer pessoa que acredite no seu discurso. Outra pesquisa às cegas distribuiu 2 currículos idênticos a professores universitários que deveriam selecionar um novo pesquisador. Metade dos selecionadores recebeu o currículo como sendo de uma mulher, enquanto a outra metade recebeu como sendo de um homem. Quem vocês acham que recebeu mais convites de entrevista? Nós temos dados que mostram situações contrárias a esse respeito também, mas eu também não duvido que esses dados estejam corretos. Acontece que tem uma explicação muito boa e muito simples para isso aí, caso isso seja verdade. Nessa mesma pegada do currículo, a autora entrevistou uma escritora americana que mandou uma mesma proposta de livro para várias editoras de um mesmo perfil. Algumas propostas assinadas com o nome verdadeiro dela, Catherine, outras com um nome falso, que no caso era George. Imaginem o quão pistola a Catherine não ficou em saber que ela própria demorou meses para receber as respostas e só ouviu não, enquanto o George recebeu 8 e-mails positivos. Mesmo quando as pessoas recusavam os originais do livro do George, elas faziam elogios ao texto e davam dicas construtivas de melhorias. Quer dizer, mesmo quando um homem escuta um não, ele recebe um feedback útil e incentivos para continuar com o trabalho. No caso das mulheres, o não costuma vir acompanhado do subtexto de que talvez você não sirva para isso, talvez você deva desistir. E aí a gente vai se perguntar por que é mais difícil para as mulheres se manter ambiciosa, se manter desejosa por posições mais ousadas? Poxa vida, né, galera? Então vamos lá. Por quê? Porque será? Supondo que isso seja verdade, que também tem dados contrários, mas a princípio eu não tenho dificuldade de acreditar nisso aí não. Eu vou pegar a própria Gabriela Prioli como exemplo.
essa mulher é muito inteligente, eu acho ela muito perspicaz, alto nível, não tenho dúvidas. Mas é o seguinte, do jeitinho que ela é aí, se ela fosse extremamente burra, ela não teria dificuldade nenhuma de se dar bem na vida se ela tivesse o mínimo de inteligência para utilizar a beleza dela. O que eu estou dizendo é que uma mulher tem sim a opção de seguir uma carreira, de se especializar em alguma coisa, temos várias aí que não me deixam mentir, mas ela tem a opção de ser uma dona de casa. Ela tem a opção de ser sustentada por um marido, essa é uma opção tradicional que sempre existiu, e essa opção não está aberta aos homens. As poucas tentativas de se fazer isso nesse sentido, já citei mais uma vez, a Lisa Mundi mostra aqui que não dão muito certo. Os homens, talvez intuitivamente, e as mulheres intuitivamente, fomentem mais o desenvolvimento masculino pela essa visão sexista. O fato de ser sexista não quer dizer que está errada, ou embora possa estar, de que eles não têm outra opção, ele tem que trabalhar, ele só vai se estabelecer socialmente, ele só vai se estabelecer na vida se ele trabalhar. Ele não tem a opção de não trabalhar. A mulher tem. Mesmo as não bonitas, elas sempre têm a opção de ser sustentada pelo marido. Essa opção ainda existe hoje. O feminismo não conseguiu destruir essa opção totalmente. Talvez em alguns países mais específicos, mas ainda é possível para uma mulher ser dona de casa. E isso não é possível para o homem sem um ônus violentíssimo. Um ônus psicológico que o feminismo não vai eliminar. Pelo contrário, ele agrava. Então pense bem, se você tem dois candidatos, um homem e uma mulher, você sabe que essa mulher, apesar de poder exercer essa opção, essa profissão, ela também tem outras possibilidades existenciais, em geral, que são até preferidas pela maioria das mulheres, porque o grande sonho feminino ainda é achar o homem rico, o príncipe encantado. Por que você não preferiria dar a chance para aquela pessoa que mais precisa? Olha o sistema educacional. Se os meninos têm mais necessidade de receber atenção para ter desempenho escolar, então por que não dar essa atenção maior para eles se as meninas já estão em situação melhor? Quando você vai para a sociedade é a mesma coisa. O homem desempregado, ele é um vagabundo, não importa. Esse estigma não vai ser tirado. O homem que não trabalha não é bem visto. Uma mulher pode não trabalhar, ela tem essa opção. Ela de ser sustentada não só pelo marido, mas como pelo pai. Mas o homem adulto sendo sustentado pela mãe é vergonhoso. Existe um peso social, um estigma social que é determinante nesse sentido e pode ser exatamente por causa disso que, intuitivamente, as pessoas, percebendo esse fato, preferem, às vezes, ajudar homens, porque essa é a única opção que eles têm. Eu achei esse livro um belo banho de água fria, mas ao mesmo tempo, eu achei que ele nos dá força, porque a gente percebe que não. A gente não tá doido. É isso mesmo, o que a gente percebe. É claro que a gente tem um pouco de noção que isso acontece, principalmente tendo vivido esse tipo de experiência, eu, no caso, na advocacia e na comunicação. Mas ver todos esses dados, exemplos e estudos dá um desespero, ao mesmo tempo que faz a gente querer alterar essa realidade. Por isso eu tô aqui contando pra vocês. Uma coisa que é bom sempre apontar, que é flagrante, é que, como toda qualquer feminista, ela pensa que ela fala pelas mulheres. Ela pensa que ela está abordando uma situação, em geral, das mulheres. Mas eu posso te garantir uma coisa. A maioria esmagadora das mulheres desse planeta nunca passou por uma situação desse tipo, porque ela não está num ambiente de competição onde a maior parte dos seus parceiros serão homens. Isso tudo se aplica àquilo que nós chamamos de Ocidente, que não é 1/7 da população mundial. E mesmo dentro deste Ocidente, isso é uma porção minoritária. Ou seja, eu estou dizendo que essas situações, que ela cita em vários exemplos de mulheres de alto gabarito, de ministras, que estão passando por determinadas situações de sexismo, essa não é a experiência dominante da maioria esmagadora das mulheres. Eu vou sempre apontar, jogar na cara. Só o mundo muçulmano é maior que o Ocidente. Só a China é maior que o Ocidente. Só a Índia é maior que o Ocidente. Essas coisas mudam completamente quando a gente sai dessa pequena bolha da sociedade ocidental, da sociedade liberal, que, infelizmente, feministas veem como se fosse o todo da situação. Eles estão pegando um recorte ínfimo da realidade, que com certeza mal corresponde a 1% da humanidade, e generalizando e universalizando,
por conta de umas situações específicas. Uma dica fundamental da autora é sempre parar, respirar fundo e pensar: será que eu avaliaria essa pessoa de um modo diferente caso ela fosse homem? Será que eu seria um daqueles professores que só contrataria o pesquisador homem? Ou um daqueles alunos que deram nota melhor para o instrutor masculino? Se você se assustar respondendo para si mesmo, tá só você com você, que sim, você infelizmente está na média desse nosso mundo machista. E a gente precisa sair desse lugar. E tá tudo bem. A gente incorpora sem querer valores que nem sequer representam a nossa forma de ver o mundo e às vezes adota comportamentos que são prejudiciais a nós mesmos. Mas já que a gente teve a chance de perceber que talvez nós tenhamos um problema, a gente pode se esforçar para mudar isso. Isso não vai mudar. Isso não tem como mudar. A maior prova disso é que esse discurso é absolutamente o mesmo, como eu falei, há 60 anos. Pega lá o comecinho do feminismo, vai ter nuances, vai ter questões de época, mas a estrutura é basicamente a mesma. E apesar das radicais transformações que a sociedade passou de lá para cá, o discurso feminista é o mesmo. Ele é essencialmente vitimista. São sempre as mulheres que estão sendo discriminadas, o mundo é machista, e blá, 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 e não importa, não vai fazer diferença. Você pode fazer alterações ainda mais profundas, isso não vai mudar. E por quê? E por que que provavelmente é verdade que muita coisa do que foi dito aí é fato? Sabe por quê? E agora sinto muito. Mas se você está no âmbito das grandes lideranças empresariais, se você está no âmbito do mais alta academia, as disputas de teses, de pesquisas, de lideranças políticas, da confrontação de ideias, do combate entre teses jurídicas, tudo isso, toda esta realidade é uma analogia de uma coisa fundamental, da competição, do conflito, da luta. E o universo da luta, do conflito, é o universo masculino. A realidade física material é que a humanidade depende de se perpetuar por reprodução, mas ela precisa sobreviver, ela precisa se impor na natureza, ela precisa enfrentar os desafios. E a divisão de realidade é essa. Se você pegar hoje o mais igualitária sociedade, e que estão lá aqueles homens, mulheres, todos feministas, todos muito bem, e você joga eles numa situação de precariedade, onde a vida está em risco, instantaneamente eles se dividem em papéis. Imediatamente as mulheres se retraem para o centro e os homens cercam o perímetro para protegê-las. É isso que você vê todos os dias, todas as horas, inclusive nesses vídeos aí de pessoas que se arriscam para salvar as vidas das outras. Pega essa galera, pode pegar a galera mais progressista, mais igualitária, joga eles numa ilha deserta para sobreviver e eles vão se dividir em papéis de gênero muito bem definidos. Claro que sempre vai ter uma exceção aqui ou ali, alguém pode tentar nutrir uma ilusão aqui ali para depois quebrar a cara, mas o fato é que tudo isso, a disputa de teses, a disputa entre um advogado de defesa e uma promotoria, a questão das lideranças empresariais, a competição entre as empresas, as disputas entre visões teóricas, todos esses conflitos do qual a Gabriela Prioli participa, isso é o universo de combate, é o universo de luta, que é um universo predominantemente masculino, onde os meninos, desde cedo, já são melhores que as meninas, porque eles lutam, eles brigam mais. Não sei se a partir dos 6 anos, talvez seja um pouco exagerado, mas não demora muito para que chegue em uma situação onde essa diferença fica claramente estabelecida pela realidade física pura e simples, que inclusive obriga a equipar a cultura com coisas do tipo: você não bate em menina, você não pode bater em menina, você é covarde se você bater em menina, porque você é superior, você é fisicamente superior, então você não pode bater na menina. Ok? Inclusive, eu aprendi isso muitíssimo cedo na minha vida, quando eu falei, cara, você gosta de brigar com menino é vacilo, porque se você apanhar, você é um frouxo, se você bater, você é covarde. E por que isso acontece? Porque você está imbuído da noção da sua superioridade física e toda essa realidade cultural, socioeconômica, política, não passa de uma analogia disso. Isso não muda. É por isso que a Arte da Guerra de Sun Tzu é até hoje um dos livros mais lidos, tanto na seara empresarial, mas quanto em outras. E é um livro criado na concepção de guerra, que é uma atividade masculina, é o conflito. O motivo é muito simples. Pode pegar aí os advogados, pode pegar a classe política, pode pegar a classe empresarial e pega lá um recorte, homens e mulheres, e a mesma quantidade, separa os dois, põe os dois para sair na porrada, quem que você acha que vai ganhar? Ah, mas isso aí, meu Deus do céu! Entenda, toda a nossa realidade é baseada nisso.
O fundamento primário da civilização é a violência, é a imposição pela força. Você só tem essa casa maravilhosa que você vive aí, você só tem essa mega universidade, essas grandes empresas, essas delegacias das mulheres, porque homens abriram essa passagem, desmataram, expulsaram outras espécies, expulsaram outros povos também, furaram a terra, construíram, edificaram e montaram toda a estrutura da sociedade. Se não fosse o trabalho masculino, o risco masculino, que custa a vida de vários desses homens, esse empreendimento, nada disso existiria. E intuitivamente, todas as pessoas sabem disso. Todas as pessoas percebem isso. Isso se manifesta na consciência das formas mais exóticas quando você tenta negar, você tenta reprimir essa realidade em prol de um discurso politicamente correto, educadinho, bonitinho, para agradar as sensibilidades liberais contemporâneas. Só que na hora H, a realidade continua não reagindo. E se você pensa que isso é o futuro da humanidade, pense duas vezes, porque quando você vai ver coisas que estão acontecendo no mundo, estão desafiando essa perspectiva. O que não é necessariamente uma má notícia, porque eu que disse desde o começo, quem é o principal beneficiado dessa divisão, desse pensamento da superioridade masculina? É o homem? Não! Porque o homem é a figura que vai fazer esse esforço todo, vai ter uma expectativa de vida mais curta, vai morrer com mais facilidade, vai receber o maior encargo, para no final das contas ser chamado de machista, de opressor. Veja só, pegar as mulheres dos seus afazeres mais tradicionais e jogar nessa competitividade com outros homens, de uma certa forma é um grande de uma crueldade. Mas às vezes isso é uma dinâmica meio que inevitável, porque quando a população cresce muito, a espécie humana reage de uma forma assim, às vezes um tanto inconsciente, a esse fato. Mas acontece que, se uma mulher tem a opção de receber as benesses da civilização sem precisar fazer esse papel, por que ela não escolheria? As mulheres são responsáveis por mais de 2/3 do consumo, principalmente nos itens de luxo. Elas são as destinatárias maiores dos investimentos públicos. Você vai num shopping, 90% das lojas são femininas. E é uma produção, exclusivamente só para elas. Os itens masculinos também são frequentemente usados por mulheres. Homem adora carro, mulher também gosta de carro. Homem joga videogame também, mulher também joga videogame, equipamento de informática. Mas mulheres são coisas que é só elas que usam, aquelas bolsas, aqueles sapatos, aquelas maquiagens, essas coisas que têm um impacto ambiental enorme, inclusive. E elas têm todos esses benefícios sem precisar furar poço de petróleo, sem precisar entrar numa biosfera exótica e lá e catar alguma coisa lá no meio do mato, sem precisar pegar no pesado, descer numa mina de perfuração, sem precisar fazer nada disso. Elas têm esses benefícios todos. Como é que você chega para alguém assim e diz que a partir de agora você tem que ir lá para aquelas áreas assim e fazer essas mesmas coisas? Isso não funciona. E é por isso que no fundo elas vão fazer só a parte boa, né? Elas não vão incentivar as mulheres a ir para a mineração. Elas vão querer que elas sejam representadas igualmente no corpo de diretores da mineradora. Elas não vão querer que as mulheres vão lá perfurar o poço de petróleo, mergulhar não sei quantos metros de profundidade, entrar no meio do mato. Elas vão querer que elas sejam representantes na diretoria das empresas que controlam isso. E é aí que está a falsificação. É você querer dar apenas os louros, apenas os bônus, sem cobrar os ônus, que de uma certa forma ela já tem, e você quer dar mais ainda, e ainda por cima dizendo que a desigualdade que está associada a isso beneficia o homem. Veja só, você acha que as pessoas não percebem que a maioria esmagadora das pessoas de quem trabalha em serviço pesado, de quem morre em serviço insalubre, é homem? As pessoas não percebem isso? É claro que tem. Eu não estou dizendo aqui que é melhor ser mulher do que homem. Eu não faço esse tipo de julgamento de valor. Eu assim, cada gênero tem os seus próprios desafios, tem os seus próprios dilemas, tem as suas próprias questões. E em muitas situações vai ser preferível ser um, em outras vai ser preferível ser outro. Mas o discurso feminista é o discurso do vitimismo, de que tudo é ruim para a mulher, tudo é pior para a mulher, tudo é mais difícil para mulheres que vivem mais, que têm mais planos de saúde, que aposentam mais cedo, que tem todo um benefício. Vê a quantidade de investimento que são dirigidos exclusivamente a mulheres, as delegacias especializadas, as legislações especializadas, os setores de saúde especializados, e todo dia é mais, e todo dia é mais cota, é mais incentivo, não, porque tem que fazer mais, e mais, e mais, e isso não para nunca, e nunca
em nenhum momento alguém chega, acho que tá quase bom. Não, tá sempre pior, é sempre mais preconceito, tá sempre reclamando mais. Quanto mais você aumenta o nível de privilégios femininos, mais aumenta o nível da reclamação. Isso não vai mudar. A realidade é que existe uma estrutura física, uma estrutura natural que demanda isso. Você pode querer fingir o politicamente correto, querer se iludir, querer acreditar que se de repente a civilização hoje caísse e voltássemos para a Idade da Pedra, homens e mulheres iam dividir igualmente os desafios. Você pode querer fingir que acredita nisso, mas não acredita. Agora a questão é como que a gente organiza a sociedade de uma forma devida para que ela funcione, evitando ou minimizando essas desigualdades, minimizando as possíveis injustiças. Uma coisa eu te garanto, não é pegando um discurso farsesco que oculta a maior parte da realidade, que falsifica os fatos e que pega uma panelinha privilegiada da humanidade, porque o feminismo surgiu no segmento humano mais privilegiado de toda a história da humanidade, que é as mulheres de classe média alta norte-americanas, e é aí que o feminismo surge. Ele não surge das favelas, ele não surge do mundo muçulmano, ele não surge das camponesas na China, não, ele surge da elite das sociedades mais avançadas. Eu sou Marcos Valério XR, menos emoção e mais razão, né? Quer ver machismo mesmo? Vou ver aqui, olha aqui, ó. Se bem que nesse vídeo eu vou estar puta. Beleza, tá cobrando.